Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Eu vou nesse vídeo ensinar uma coisa para vocês. Para você que está começando com bancos de dados, que é uma dúvida que eu vejo acontecer. Até hoje eu vejo pessoas com bastante tempo de uso de banco de dados com dúvida nisso. É normal, são muitos bancos de dados, a linguagem tem muitas opções, são muitas tecnologias que a gente lida no dia a dia. É normal a gente se confundir na sintaxe, esquecer a sintaxe de uma determinada linguagem, isso é normal. Acontece com todos nós, até hoje acontece comigo bastante. Mas tem uma coisa que a experiência tem que te dar, conforme você vai angariando tempo, projetos na sua bagagem, né? Que são os mecanismos. Isso é uma coisa que o tempo todo eu bato aqui no workshop que eu dou para o pessoal. Você tem que pensar sobre o que você está fazendo e os mecanismos, a forma como as coisas funcionam, elas têm que estar dentro da sua mente. Tá? E tem um mecanismo de atualização que, dependendo da base de dados que você tiver, vai ter uma sintaxe de um jeito ou de outra, mas é uma coisa que você tem sempre que lembrar que essa opção existe. Porque quando se trata de engenharia de dados, você tem que ter um arsenal de opções, porque você vai encontrar as mais variadas situações, que vão te trazer os mais variados problemas. Então você tem que ser um canivete suíço de opções para tentar resolver os problemas. Você não pode sempre ir nos mesmos caminhos, né? Fazer sempre as coisas da mesma maneira, porque você vai acabar repetindo alguns caminhos errados que você viu sendo feitos por aí. Um desses mecanismos, um deles que eu quero trazer para vocês agora com esse vídeo, espero que você assista, preste bastante atenção, dê pausa, né, para ir entendendo o que eu estou fazendo. Entre em contato comigo, né, o link vai estar na descrição, e use nos seus projetos, que é um mecanismo de atualização com join, né? Isso é eu já vejo muita gente até hoje com dúvidas em como fazer isso e até mesmo, né, desconhecendo que existe essa opção. Tá? O que é o update com join? É quando eu tenho uma tabela. Esse é um conceito que, para alguém que já usa o banco de dados há bastante tempo, não é uma novidade, mas para você que está começando, você tem uma tabela. Essa tabela tem as informações com as quais você está trabalhando. Você precisa atualizar um grupo, um conjunto de dados dessa tabela, e os dados que você vai usar para atualizar estão em outra tabela. Então, como você faz esse processo de atualização? Você vai criar uma procedure, vai ler linha por linha, vai aplicar um comando de update pela chave? Não, você vai fazer um update com join, tá? Então é isso que eu quero mostrar aqui rapidinho. Então eu vou formular um exemplo aqui. Um exemplo simples, deixa eu criar aqui uma planilhinha que eu vou chamar de clientes. Então eu tenho uma tabela que eu vou chamar de tabela clientes. Processinho simples para não ficar muito complexo. Então eu tenho o código do cliente, o nome do cliente e o tipo do cliente. Tá? Essas três informações são as informações que nós vamos trabalhar e que vocês vão ver sendo atualizadas. Vou só dar uma organizada aqui na casa. Muito bem. Então imaginemos que eu tenho essa tabela cliente. E essa tabela clientes, ela tem o código do cliente, que é a chave. E aí eu tenho o nome do cliente, nome 1 do cliente 1. Pronto. Vou deixar o Excel preencher o resto para mim. E eu vou classificar esses clientes, todos eles, como cliente interno. Tá legal? Vamos lá. Pronto, eu tenho uma tabela, que eu chamei de tabela clientes. Essa tabela tem 17 registros. Do 1 ao 17, todos os clientes estão classificados como interno. Agora eu vou gerar a minha segunda tabela, que eu vou chamar de tabela tipos. Aonde aqui eu vou ter apenas o tipo para reclassificar os clientes.
Então, neste caso aqui agora, eu recebi uma outra fonte de informação me solicitando reclassificar os clientes. Veja só. Então, pessoal, meu exemplo está configurado aqui no Excel, eu vou para o banco de dados configurar ele. Eu tenho aqui uma tabela cliente, vocês já entenderam. Essas informações, elas vão continuar assim. Então, eu vou inserir essas informações no banco de dados. E essas duas informações vão ficar aqui. Mas esta coluninha aqui, ó, é onde eu vou construir o meu exemplo de update, que vai ser lido a partir desta tabela. Como que vai ser feito isso? Eu vou fazer um comando de update que faz o join da tabela cliente com a tabela tipo, atualizando uma determinada coluna para os casos em que a chave bate. Tá? Então vamos lá, vamos criar as minhas tabelinhas aqui no banco de dados. Vou abrir aqui o meu MySQL. Muito bem. TB clientes, vou criar aqui rapidinho a minha estrutura. Muito bem, então minha tabela cliente está criada. Agora eu vou criar minha tabela. Eu vou chamar de tipos. Como que eu chamei lá no Excel? TB clientes e TB tipos. TB tipos. Pessoal, esse é um exemplo simples, mas a gente encontra muita similaridade com ele nos projetos por aí. CD cliente, TP cliente. Aqui eu defini esse cara como varchar de 20. Muito bem. Agora rapidinho, para eu não ter que fazer insert por insert, eu vou fazer o Excel me ajudar a inserir os dados. Values. Vou inserir aqui. Não, falta uma vírgula. Pronto. Fechei. É isso? Acho que é isso. Insert into tutorial TB tipo, CD cliente, TB cliente, values 1 interno. Muito bem. Aqui é só rapidinho para o Excel me ajudar a inserir os dados que eu vou usar para trabalhar. Inseridos, vamos ver. Então, esta minha tabela de tipos já está carregada. Ó, eu tenho aqui os tipos que eu vou usar para atualizar. Aqui é a mesma coisa. Muito bem. O código. Aqui, vírgula. Aspinhas porque é um campo varchar. Aí, fecha e concatena. Fecha aspinhas. Mais uma vírgula e mais umas pinhas porque tem mais um campo varchar. Concatena, fecha as pinhas, fecha parênteses, ponto e vírgula e encerra o comando. Vamos ver se está certo. Tá certinho, parece. E eu vou girar aqui correndo. Se der pau, eu resolvo aqui. Vamos lá. Muito bem, parece que foi. Pessoal, olha que interessante. Então agora eu tenho as duas tabelas. A tabela cliente e a tabela tipo. Vocês já entenderam o exemplo. Eu tenho a coluna tipo cliente. Está todo mundo classificado como interno. De repente chega uma determinação de alguma área X ou Y da empresa. Olha, reclassifique essa lista toda aqui de clientes, reclassifica eles conforme
essa definição aqui. Podem mandar numa planilha, podem mandar na forma de um arquivo, texto, podem mandar na forma de uma tabela. A reclassificação está toda aqui. Tá? O jeito mais eficiente de fazer isso é o update com join, que eu vou demonstrar aqui agora. Se for preciso, eu consulto a sintaxe, se eu esquecer a sintaxe. Mas basicamente eu estou falando que eu preciso atualizar a tabela tutorial TB clientes, para a qual eu vou dar um alias T1. Puxando já, vamos organizar aqui, vamos deixar bonitinho esse comando aqui. Já puxando um inner join com a tabela tutorial TB tipos T2. Tá? Toda vez que eu defino um join, vai estudar os joins no Google, entra no Google, pesquisa funcionamento dos joins, se tiver dúvida manda para mim. Sempre que eu determino um join, eu tenho que dizer por qual chave, ou seja, eu vou juntar duas tabelas por qual chave. Então, no meu caso aqui é CD cliente, então CD cliente da T1 tem que ser igual a CD cliente da T2. Tá feito o meu join. Agora o que eu vou dizer? Eu vou dizer que eu quero que atualize a coluna da tabela 1, da tabela clientes, tipo cliente, igual a tabela 2, tipo cliente. Vamos ver se eu fiz certo? Eu quero atualizar a tabela 1, fazendo join já com a 2, pela chave, para quem é igual, atualizando a coluna tipo cliente da tabela 2, pegando aquela coluna e marcando ela na coluna 1. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. 11 linhas afetadas. Vamos ver que interessante aqui. TB clientes, olha só, vamos pegar esse caso, vamos colocar ele do lado do nosso Excel que tinha a nossa regra. Vamos ver se funcionou. Olha que interessante, pessoal. Tava todo mundo antes marcado como interno, lembram disso? Agora vamos colocar na nossa regrinha aqui, ó. Primeiro registro interno, os outros 3 externo, tá vendo? Interno, externo, 3 externos e assim por diante. Já deu para perceber que funcionou. Ó. Então, pessoal, vejam que interessante esse comando. Um comando só, um comando muito simples, que vai executar toda a operação de update que você precisa. Eu já vi pessoas fazendo procedure de banco, às vezes na correria, esquece que tem essa opção. Você que está começando, essa é uma das formas mais eficientes de se fazer um update, quando você faz o join. Tá? Também é uma forma mais rápida de se fazer o update. Você usa mais do próprio banco de dados para resolver os joins e para tratar. Aqui, algumas outras coisas poderiam ser adicionadas, tá? Que você pode pesquisar. Por exemplo, eu poderia fazer esse update somente nos casos em que, ao bater a chave, eu já encontro diferenças entre um determinado campo. Às vezes você tem uma regra para tratar esse update. Vamos supor que eu queira atualizar todos os clientes para o tipo que está na outra tabela, mas para os códigos acima de 1000, ou os códigos entre 10.000 e 20.000. Então eu consigo usar cláusula where aqui, eu consigo fazer case, eu consigo usar os comandos mais avançados que eu tenho no banco de dados, eu consigo incluir eles no update. Então fica aí essa dica para você, como fazer update com join, tá? Você pode usar o left join também, você tem várias opções aqui. Monte os seus cases aí, dá uma estudada nesse assunto, isso vai te dar uma bagagem legal para você usar nos seus projetos por aí. Muito obrigado e até a próxima.